Olá, seja bem-vinda, bem-vindo a esta videoaula de arquitetura de computadores, onde a gente vai dar continuidade sobre o tema memória. E nesse contexto, na aula passada, a gente apresentou os conceitos mais básicos relacionados à forma como os computadores armazenam e recuperam esses dados armazenados e alguns conceitos iniciais pertinentes à memória principal do computador, que é a memória RAM, onde programas e dados de operandos ficam disponíveis para que o processador possa consumi-los e realizar o seu trabalho. Porém, uma coisa que é muito marcante no funcionamento da memória principal dos computadores modernos é o quão lenta essas memórias são. Desde o início da computação, a memória principal ela sempre foi mais lenta. Porém, a gente pode dizer até certo ponto que os processadores, graças à evolução de técnicas de paralelismo, multiprocessamento, esse tipo de coisa, fez com que o processador ele acelerasse mais do que as memórias aceleraram com o passar do tempo. As memórias elas investiram muito esforço em serem maiores, em aumentar a sua capacidade de armazenamento, mas a velocidade nem tanto. Então, essa lacuna, né, essa diferença que existia de velocidade entre o processador e a memória, ela meio que foi piorando com o tempo. E isso tem consequências para o funcionamento geral do computador, porque se o processador ele está funcionando de forma muito mais rápida que a memória, então essa diferença de velocidade certamente vai influenciar o desempenho do sistema de uma forma global. Vamos tentar ilustrar o funcionamento do processador para a gente sentir o tamanho do problema. Deixa eu continuar o trabalho aqui, tem mais instrução aqui no meu buffer. Shor EAX, EAX. Ah, essa aqui é clássica. É escrever zero em EAX, né, programador? Safadinho. Tá lá, vamos para a próxima. Shor EBX, EBX. Ah, escrever zero no registrador EBX. Tá de boas. Mover a variável num1 para EAX. Memória. Eu estou precisando do conteúdo da posição de memória associada à variável num1. Por favor? Nossa senhora, como é lento, meu Deus do céu. Oh. 10100011. Tá. Próxima. Mova a variável número 2 para o registrador EBX. Memória. Vale salientar que esse é um problema mais econômico do que tecnológico, porque a verdade é que a gente sabe implementar memórias mais rápidas. A gente teria que colocar essa memória dentro do chip do processador, construir ela com portas lógicas, que é mais rápido do que o arranjo que a gente vai conversar mais à frente, que é com capacitores, e tudo isso vai fazer com que a memória consiga trabalhar quase que na velocidade do processador. A questão é que isso torna o processador inviavelmente caro. Então a gente precisa chegar no meio termo, porque se a gente não faz nada a respeito, a gente tem uma grande ineficiência sendo causada pela lentidão da memória. E por outro lado, se a gente tenta resolver o problema de forma completa, a gente vai ter um processador que é simplesmente caro demais. O meio termo que a gente aprendeu a usar foi utilizar uma porção menor de memória, bem pequena e essa bem rápida dentro do chip do processador, mas que mantém apenas um subconjunto das coisas que estão na memória principal.
E dessa forma, a gente tenta manter nessa memória rápida as palavras de memória que estão sendo mais frequentemente utilizadas, ou, em geral, as palavras que o processador muito provavelmente vai precisar nos instantes seguintes. Então, se a gente faz isso, o processador ele não tem mais a necessidade de buscar essa palavra de memória na memória principal. Ele pode fazer um acesso a essa memória mais rápida primeiro, e aí, se essa palavra estiver nessa memória mais rápida, pronto, problema resolvido. Agora, se a palavra de memória desejada não estiver nessa memória mais rápida, aí sim é feita uma solicitação à memória principal para que a gente obtenha aquilo que o processador está precisando. Então, essa memória pequena e rápida, ela tem um nome, ela se chama memória cache. E aí o nome vem de uma palavra em francês, que é cacher, que significa esconder. Ou seja, a memória cache, ela é meio que a memória que o processador realmente vai enxergar, e ela está escondendo a lentidão da memória maior, que é a memória principal. E o que é que acontece com o nosso exemplo anterior se a gente adiciona a memória cache? Próxima instrução, variável média. Memória! Eu preciso do conteúdo do endereço de memória associado à variável média. Quem é você? Memória cache, meu querido. A memória já tinha mostrado esse dado pra gente, eu anotei aqui. Bem mais rápido que a memória, sem dúvida nenhuma. Se esse arranjo, de uma memória pequena e rápida, que é a cache, ele vai funcionar bem ou não, isso depende da quantidade de vezes em que o processador ele tenta buscar algo nessa memória e ele realmente encontra aquilo que ele está precisando. E é aí onde entra um princípio muito importante sobre o qual as memórias cache elas foram construídas, que é o princípio da localidade. Esse princípio diz, baseado na experiência de programação, não é? Ou seja, a gente escreve programas de forma sequencial, então isso tem consequências. E uma dessas consequências é que se um endereço de memória A, por exemplo, ele acabou de ser referenciado, então é muito provável que ou esse mesmo endereço ele vá ser referenciado nos próximos instantes, isso é o que a gente chama de localidade temporal, ou que os endereços na vizinhança de A, eles serão acessados nos próximos instantes. E isso é o que a gente chama de localidade espacial. E graças a essa característica desse princípio da localidade, é que a gente observa que quando a gente traz palavras de memória, da memória principal para a memória cache, então os acessos seguintes tendem a funcionar da seguinte forma. A gente vai fazer um acesso à memória principal para trazer um conjunto de dados para a cache, e aí as próximas necessidades que vão aparecer nos instantes seguintes, elas podem ser saciadas na memória cache, porque o dado que vai ser necessário, geralmente é o mesmo dado que eu preciso acessar de novo, ou algum dado que estava na vizinhança do endereço que eu acabei de buscar na memória principal, ele vai ser necessário, no instante seguinte. Então, eu não tenho mais a necessidade de voltar na memória principal para fazer uma leitura mais lenta. Eu consigo ter acesso a essas instruções e dados de forma bem mais rápida. Então, desse jeito, eu faço um acesso à memória principal para fazer K menos um acessos à memória cache, isso considerando um número K de acessos totais à memória. Então, por exemplo, se em um dado momento eu preciso fazer 50 solicitações à memória, é perfeitamente possível que eu necessite fazer apenas um acesso à memória principal, de fato, à memória RAM, e os próximos 49 acessos podem ser saciados na memória cache. E esse seria um exemplo de uma memória cache funcionando de forma bem eficiente. E aí, nessa história da gente, ora encontrar o que a gente precisa na memória cache, ora não encontrar, é que surgem os conceitos de acerto e erro de cache, tá? Quando a gente vai na memória cache e encontra exatamente aquilo que a gente precisa, então a gente diz que aconteceu um acerto. Por outro lado, quando a gente vai na memória cache e a gente não encontra, então ocorre um erro de cache. Mas o erro, apesar de parecer um nome bem forte, é uma situação bastante corriqueira. E o que vai ser feito, então,
é que vai ser realizado um acesso à memória principal para buscar, então, pelo menos aquela palavra de dados que a gente está precisando. Essa palavra vai ser colocada na memória cache e, em seguida, o processador vai poder buscar essa palavra na memória cache, naquele e nos próximos acessos, por exemplo. E aí a gente pode determinar a taxa de acerto, analisando quantas vezes a gente tem sucesso ao procurar algo na memória cache. Então, vamos supor, se de 50 vezes que eu vou na memória eu encontro o que eu preciso 49 vezes na cache, então eu consigo calcular essa taxa de acerto fazendo 49 sobre 50, né, que é esse K-1 acessos, onde eu vou tirar o acesso que eu fiz à memória principal, sobre a quantidade total de acessos, e isso aí vai nos resultar em 0,98, ou seja, uma taxa de acertos de 98%. A gente também pode calcular o tempo médio de acesso à memória quando a gente utiliza uma memória cache. Para isso, a gente vai considerar aqui duas variáveis, C e M, onde C é o tempo de acesso a uma palavra de dados na memória cache e M é o tempo de acesso a uma palavra de dados na memória. Então, se a gente utilizar essa regra do C mais 1 menos H, né? Ou seja, a porcentagem de vezes em que a gente não encontra o que a gente precisa na memória cache. E isso tudo, né? Essa porcentagem aí multiplicada por M, que é o tempo de acesso à memória, que é o que vai acontecer por a gente não ter encontrado o que a gente precisa na memória cache. Então a gente consegue inferir em média, considerando acessos à memória cache e à memória principal, qual é o tempo médio que a gente tem. Então, ainda aproveitando o nosso exemplo, a gente tem, por exemplo, que o tempo de acesso à memória cache é 1 nanosegundo, que eu acesso à memória principal em 2% das vezes que eu preciso fazer um acesso à memória, que é 1 menos a taxa de acerto, que é 1 menos 0,98, e o tempo de acesso à memória é 50 nanosegundos. Então perceba a diferença aqui, né? Nesse exemplo, e esse exemplo é razoavelmente realista, um acesso à memória principal é 50 vezes mais lento do que acesso à memória cache. E aí a gente tem então que, graças à ação da memória cache, o tempo de acesso médio à memória é 2 nanosegundos. O que é muito melhor do que se eu estivesse fazendo sempre acessos que levam 50 nanosegundos. E ainda com base no princípio da localidade, a memória principal e a memória cache, elas vão ser divididas em um conjunto de dados que a gente chama de linhas de cache. Tá? Então, o que é uma linha de cache? É um conjunto de células padronizado. Então a gente pode ter, por exemplo, um computador que padroniza a linha de cache como sendo de 64 células, né? E aí se a célula é 1 byte, então vão ser 64 bytes, ou 128 bytes, 256 bytes. Então isso é uma convenção que é adotada. E dessa forma, quando um processador ele precisa de 1 byte ou uma palavra da memória principal, na imensa maioria dos casos ele não vai buscar só aquele byte ou aquela palavra que ele precisa, mas ele vai trazer toda a linha de cache que contém aquela palavra, porque é mais eficiente para ele, por exemplo, graças à forma como os barramentos são construídos, eles são construídos de forma a facilitar isso que eu estou falando agora, ele traz a linha de cache inteira da memória para a memória cache. E dessa forma a gente consegue contemplar não só o princípio da localidade temporal, né, que é aquilo que a gente acessou agora, provavelmente a gente vai precisar acessar novamente nos próximos instantes. Pensa, por exemplo, para ilustrar isso, quando a gente escreve aqueles loops, não é? Por exemplo, enquanto i não foi menor que 10, então eu devo repetir um conjunto de instruções. Então eu estou o tempo todo checando qual é o valor de i agora, qual é o valor de i agora, qual é o valor de i agora. Então esses acessos consecutivos, eles ilustram esse princípio da localidade temporal que a gente está falando. Então se uma cache tiver uma linha com 64 bytes e o processador faz uma referência ao endereço 260, então ele não vai buscar somente o endereço 260 para a memória cache. Na verdade, os bytes de 256 a 319 vão ser colocados na memória cache. E aí a gente explora o princípio da localidade espacial, porque a gente trouxe os bytes vizinhos, então provavelmente esses vizinhos também vão precisar ser acessados nos próximos instantes, e aí a gente vai ter um acerto de cache, porque essas coisas já vão estar na memória cache.
E seguindo adiante, a gente percebe que existe um problema que precisa ser resolvido. A gente está o tempo todo falando de se uma coisa está na memória cache ou se uma coisa não está na memória cache, mas como é que a gente pode determinar se algo está ou não está, para que eu possa decidir se eu vou precisar ir na memória principal buscar alguma coisa ou não, se basta eu fazer o acesso à memória cache e recuperar o meu dado lá? E essa pergunta é respondida através da técnica de mapeamento que a gente utiliza entre a memória cache e a memória principal. Então, a gente sempre precisa manter algum controle daquilo que está refletido na memória cache com relação à memória principal. Existem pelo menos duas técnicas clássicas que a gente pode utilizar aqui. A primeira é a gente utilizar um mapeamento direto, onde as posições da memória principal elas estão mapeadas em posições fixas da memória cache. Então, o que a gente vai ter é o que essa figura está ilustrando aqui. Eu tenho uma memória cache que ela é menor do que a memória principal. A memória principal ela está representada aqui nessa parte de baixo. E aí eu utilizo uma convenção do tipo, todos os endereços da memória principal, e os endereços aqui eles estão sendo representados num sistema binário, que terminam, por exemplo, com 001, ele vai ser mapeado no endereço 001 da memória cache. Então, eu meio que igualo o endereço da cache à parte menos significativa de um endereço de memória. E aí eu vou ter uma situação em que o endereço 00001, 01001, 10001 e 11001, todos eles, se eles forem para cache, se for realizado um acesso a qualquer um desses endereços, a gente já sabe que ele vai estar no endereço 001 da cache. A mesma coisa aqui como a gente ilustra com o final 101, que todos esses 4 endereços aqui vão estar também mapeados nessa posição fixa. E aí, para eu saber diferenciar do que está aqui na cache, quais dessas 4 possibilidades eu vou ter, então tipicamente eu vou pegar os bits mais significativos e utilizar aqui num campo que vai ficar atrelado a essa linha de cache aqui, que a gente chama de tag ou etiqueta, apenas os bits mais significativos. Então, por exemplo, eu posso olhar a tag aqui e se eu encontrar 10, então eu sei que é o endereço 10001 que se encontra aqui na cache nesse exato momento e não uma das outras 3 combinações possíveis. Qual é a vantagem de utilizar um mapeamento direto? É porque é sempre muito simples eu determinar quando eu vou buscar algo da memória RAM, onde eu vou colocar na memória cache. Eu não preciso fazer essa pergunta, eu simplesmente vou lá, acesso o endereço e já sei onde isso vai estar dentro da memória cache. A desvantagem é que isso torna a memória cache menos flexível. Ou seja, eu posso, por exemplo, ter uma situação em que eu estou usando continuamente dados que estão nessa linha da memória principal e nessa outra linha aqui, e eu nunca vou conseguir manter essas duas linhas ao mesmo tempo na memória cache se eu estou utilizando a técnica de mapeamento direto. Existe também um mapeamento associativo, onde um bloco, uma linha da memória principal, ele pode ser carregado em qualquer linha da cache. Então, eu não tenho mais aquela questão de se eu buscar um endereço que está numa linha X, então necessariamente eu vou ter que colocar essa linha naquela linha Y da memória cache. Eu tenho escolha, eu posso colocar em qualquer lugar da memória cache, desde que eu continue utilizando uma tag, mas essa tag ela tem que ser mais completa, ela tem que dizer exatamente qual é a linha da memória de onde partiu os dados que estão naquela linha de cache. E com isso eu ganho uma maior flexibilidade para a utilização da cache, mas por outro lado eu torno esse mapeamento um pouco mais lento. Então agora, como as coisas elas são mais flexíveis, então eu tenho que me fazer mais perguntas, como por exemplo, se a minha cache está cheia e eu preciso tirar algo da cache para poder substituir por aquilo que eu estou buscando da memória nesse exato momento, quais das coisas que estão na memória cache que eu retiro? Então, esse tipo de questão não existia no mapeamento fixo, passa a existir agora no mapeamento associativo e são questões que tornam esse controle desses acessos a cache, gravação a cache,
mais complexos e, consequentemente, mais lentos também. Além da forma como a gente mapeia a memória principal com relação à memória cache, tem diversas outras questões de projeto que um projetista ou uma projetista de computador ele precisa considerar, como por exemplo, qual é o tamanho da memória cache? Né? Quanto vale a pena eu colocar de memória cache de modo a eu ter realmente um ganho significativo de desempenho e ainda assim eu manter os meus custos sob controle? Qual é o tamanho da linha de cache que eu utilizo, considerando as restrições e as características do barramento de memória que eu estou utilizando? Onde a memória cache armazena as palavras que vêm da memória principal e é aí onde entra a questão do mapeamento. Também tem a questão de se a gente vai utilizar uma cache única ou caches divididas, porque a gente pode utilizar uma única memória cache para instruções e dados, que são as duas coisas que a gente guarda na memória, e a gente também pode utilizar caches divididas, ou seja, eu tenho uma memória cache específica para instruções e outra específica para dados. Essa questão de utilizar as caches divididas, elas beneficiam bastante os processadores que empregam pipeline, porque eles estão o tempo todo precisando acessar rapidamente a próxima instrução que deve entrar no pipeline. Então, se eu tenho uma cache específica para essas instruções, então eu termino simplificando esse processo, ao invés de eu estar consultando uma cache única e fazendo lá a distinção do que é instrução, o que é dados. Eu também posso querer alterar a quantidade de memórias cache que são utilizadas. Por exemplo, computadores modernos eles não empregam uma única cache. Eles empregam cache L1, cache L2, cache L3, por exemplo. E aí, cada uma dessas caches, à medida que a gente vai progredindo esses níveis, elas vão se tornando maiores, porém um pouco mais lentas do que a cache anterior. E aí a gente vai funcionar em um esquema em que, se eu estou precisando de algo na memória, então primeiro eu vou verificar se esse algo está na cache de nível L1. Caso não esteja, eu posso procurar na cache de nível L2. Caso não esteja lá, vou para L3. E finalmente, se não estiver em local nenhum das memórias cache que eu tenha, então eu vou fazer esse acesso à memória principal para poder atualizar o conteúdo dessas memórias cache. O motivo da diferença de velocidade, por mais que essas memórias cache estejam todas implementadas no mesmo chip do processador, é que elas são construídas de forma um pouco diferente. Por exemplo, o tamanho do transistor utilizado, a qualidade do barramento interno que vai ser empregado, que vai fazer com que o custo do processador e também o nível do consumo de energia, já que quanto mais rápido algo funciona, maior é o consumo de energia, então isso precisa ser levado em consideração também, tudo isso esteja sob controle em um contexto mais geral. Então é por esse motivo que mesmo todas as memórias cache estando no circuito do processador, a gente pode perceber diferenças de tempo de acesso, por exemplo, entre o nível L1 e o nível L2. Além disso, a gente também tem o conceito de caches que são exclusivas para um núcleo, quando a gente está utilizando um sistema multiprocessador, e caches que são compartilhadas entre vários núcleos. Então, em computadores modernos, as caches de nível L1 e L2, elas tendem a ser exclusivas de um núcleo, enquanto a cache L3 é uma cache compartilhada por vários núcleos. E esse compartilhamento pode trazer, inclusive, uma série de dores de cabeça, que é manter a consistência entre uma cache que é compartilhada por vários núcleos e caches que são exclusivas de núcleos. À medida que essas caches vão sendo atualizadas, com cada núcleo fazendo uma coisa totalmente diferente, inconsistências podem surgir e isso vai precisar ser gerenciado. Mas esse é um tópico que a gente não vai abordar nesse nosso curso, é um tópico que seria para cursos mais avançados de arquitetura de computadores. Então agora vamos sair um pouco das memórias cache e estudar características da memória principal propriamente dita, que é a memória RAM. Até o início dos anos 90, essas memórias elas geralmente eram fabricadas em um único chip. Porém, à medida que as memórias foram evoluindo e ganhando um maior espaço, então foi necessário implementá-las em um módulo que empregasse mais de um chip. Então, tipicamente hoje, a gente tem módulos que utilizam de 8 a 16 chips, que são montados em uma placa de circuito impresso e que a gente pode instalar em um computador. E essas memórias, elas podem receber uma primeira classificação entre módulos SIM e módulos DIMM.
onde SIM significa Single Inline Memory Module, porque só existe uma trilha de barramento, né, de dados, endereços e controle em um lado desse módulo, e a memória DIMM, ou Dual Inline Memory Module, ela possui conectores dos dois lados do módulo. E aí, consequentemente, ela pode implementar barramentos mais largos que permitam um maior fluxo de dados indo para a memória ou vindo dessa memória. Tanto as memórias SIM como as memórias DIMM, elas vêm com bits de paridade ou bits de correção de erros que podem ser utilizados pelo computador, e aí técnicas como o algoritmo de Hamming poderiam ser implementadas, por exemplo. Porém, elas tendem a ser menos utilizadas em sistemas mais gerais, porque nesses sistemas, em condições não exóticas, digamos assim, a gente tem estatísticas que mostram que ocorre um erro a cada 10 anos. Né? Ou seja, é um evento muito raro, uma inversão involuntária de um bit, e por esse motivo, no contexto dessas memórias, essas técnicas às vezes sequer são implementadas. Claro que isso não invalida a técnica em si, porque em outras memórias isso não é verdade, ou mesmo em outros contextos onde o módulo de memória ele está mais suscetível a interferências de diversos tipos, e aí esse tipo de técnica passa a ser necessária. Mas de uma forma ou de outra, o espaço para o uso de bits de detecção e correção de erros, eles são disponibilizados em geral pelas memórias RAM. E aqui a gente ilustra, né, um módulo de memória SIM, né, com incríveis 512 kilobytes de memória, tá? Isso aqui já é algo bem ultrapassado, mas essa memória ela está aqui empregando seus 8 chips, tá? Então esses 512 kilobytes estão espalhados por esses 8 chips, e ela possui conectores aqui apenas em um de seus lados, o outro lado não é um lado de conectores, não existe conexão a ser feita. E aqui a gente tem uma memória mais recente, que é uma memória DIMM, tá? Ou seja, eu tenho conectores dos dois lados desse módulo aqui de circuito impresso, e ainda 8 chipzinhos que implementam 16 GB de memória RAM. Então é seguro assumir que eu tenho 2 GB em cada um desses módulos. Então vamos dar uma olhada agora na forma como essas memórias elas podem ser implementadas. A gente está vendo que atualmente a gente costuma empregar vários chips, então a gente pode ter situações em que a gente queira fazer acesso a dados ou instruções que estejam em um chip específico. Por esse motivo, um sinal de controle que é empregado por cada um desses chips se chama CS, Chip Select. Então, quando um acesso precisa ser feito a um chip específico, então a gente precisa ativar esse sinal de controle. Outra coisa que a gente precisa fazer é diferenciar operações de leitura e de escrita. Para isso, existe um sinal chamado WE, Write Enable. Então, quando a gente não quer fazer uma operação de escrita, a gente desabilita esse sinal, aí a gente faz só uma leitura, por exemplo, e quando a gente quer escrever, a gente ativa o sinal, e aí então a operação que passa a ser feita é uma operação de escrita. E eu também tenho a possibilidade de desconectar um chip desse do meu barramento de saídas de dados da memória, usando um sinal de controle chamado OE, que é o Output Enable. Então, se por qualquer motivo eu quiser fazer uma desconexão lógica de um chip ao barramento de dados, então eu desativo esse sinal e para todos os efeitos esse chip vai estar desconectado. Então aqui eu tenho duas representações de como construir memórias, tá? Aqui é considerando um chip de memória de 4 megabits, tá? Uma memória pequena. Então eu tenho pinos para a transmissão de endereços, tá? O A aqui vem de address, e aí eu tenho o A0 até o A18, ou seja, eu tenho 19 pinos de endereço. Eu posso ter endereços que vão de 0 até 2 elevado a 19 menos 1, isso limita a quantidade de endereços que eu posso ter nesse chip, logo a sua capacidade máxima de armazenamento. Eu tenho os meus pinos de dados, que são bidirecionais, então eu posso ter dados entrando e dados saindo da memória, e eu tenho os meus sinais de controle, que estão com essa barrinha aqui em cima deles, para informar que esses sinais
eles são habilitados no nível lógico baixo, tá? Então, isso quer dizer que quando eu estou no nível lógico alto, esses sinais na verdade estão desativados, e aí se eu quiser ativá-los, eu forço o nível lógico para o nível baixo. E aí vocês devem ter percebido na figura anterior, a gente vai voltar nela já já, que existe uma outra organização possível que tem a vantagem de necessitar de uma menor quantidade de pinos e que os bits dessa memória, desse chip, eles vão ser logicamente organizados como uma matriz. Por exemplo, se o chip implementa 4 megabits de memória, então eu posso ter uma matriz de 2048 por 2048. E aí cada bit ele vai ser acessado através de um endereço da linha onde ele se encontra e o endereço da coluna. E aí onde aparecem dois sinais de controle adicionais, o RAS, que é o Row Address Strobe, tá? Ou sinalizador de endereço da linha, e o CAS, que é o Column Address Strobe, ou sinalizador de endereço da coluna. Então, voltando aqui para a figura, a gente vê que a gente tem menos bits de endereço, a gente só tem um pino aqui para dados, porque os acessos são feitos bit a bit nesses casos. E isso é uma vantagem grande, porque à medida que as memórias foram crescendo, se a gente não prestasse atenção nessa quantidade de pinos, ia se tornar ou inviável ou caro demais a construção de módulos de memória com uma quantidade maior de espaço. Então, dessa forma, eu consigo controlar o problema do crescimento exagerado da quantidade de pinos, porém o acesso é feito em dois movimentos. Primeiro, eu ativo o RAS para informar o endereço da linha. Depois, eu ativo o CAS para informar o endereço de coluna. E só então é que eu vou ter selecionado o endereço que eu quero acessar e aí eu faço a leitura ou a escrita propriamente dito. Então, eu melhorei a questão da quantidade de pinos da memória, que agora eu posso usar menos, mas eu tornei o acesso um pouco mais lento pela necessidade de informar o endereço em dois instantes diferentes. E se a gente olhar memórias ainda mais modernas, tá? A gente vai ver que esse esquema de utilizar o RAS e o CAS ele continua sendo empregado, mas o acesso ele não é feito bit a bit, mas em cada célula dessa matriz a gente pode ter uma maior quantidade de bits. Por exemplo, nesse arranjo aqui do lado esquerdo, eu tenho 16 bits por célula e do lado direito eu tenho 4 bits por célula. Tá? E além disso, está sendo muito utilizado a divisão de um único chip em 4 bancos de memórias diferentes. Então, além de eu informar um endereço, eu preciso informar qual desses bancos internos de memória que existe num chip que precisa ser acessado. E aí eu posso ter, por exemplo, o banco 0001, 10 ou 1, e é por esse motivo que, em geral, eu emprego dois sinais de controle para especificar qual desses bancos eu estou tentando acessar. E é dessa forma que eu construo as memórias que a gente encontra atualmente. As memórias principais, elas também podem ser classificadas pela natureza com a qual elas são construídas. Por exemplo, eu tenho as memórias chamadas DRAM, tá? Que são Dynamic Random Access Memory. Quando eu digo que uma memória é dinâmica, basicamente eu estou informando que ela é construída utilizando para cada bit um arranjo que é simples. É basicamente um capacitor e um transistor. E eu vou distinguir zeros de uns analisando a carga do capacitor. Se ele estiver carregado, por exemplo, eu posso considerar como 1, caso ele não esteja carregado, eu considero como um 0, e eu utilizo o transistor como chave para permitir que esse capacitor seja carregado ou não. Dessa forma, eu consigo construir memórias que são mais baratas, e aí eu posso ter mais dessa memória sem que, por exemplo, eu saia estourando orçamentos por aí. Agora, essa memória ela tem algumas desvantagens. Ela é mais lenta por natureza, a leitura e a escrita é mais lenta do que se eu construo uma memória, por exemplo, utilizando flip-flops, que eu vou falar já já, né? Portas lógicas.
Mas uma das coisas que torna essa memória mais lenta é a necessidade, por exemplo, de eu estar fazendo atualização dos valores constante, o que eu chamo de refresh ou refrescamento da memória. Porque uma característica dos capacitores é que eles vão perdendo a sua carga com o passar do tempo. E se eu não faço esse refresh, um capacitor que em um momento estava carregado, vários instantes depois pode ficar descarregado e aí eu vou ter uma inversão indevida do valor do bit, né? Aquilo que era 1 se tornou um 0 e isso é péssimo. Então, para evitar que isso ocorra, de tempos em tempos eu preciso fazer o refrescamento desses valores, onde um capacitor que estava carregado e talvez tenha perdido parte da sua carga, ele é recarregado para não causar problemas mais na frente. Por outro lado, eu tenho as memórias SRAM, que são as Static Random Access Memory. E uma memória estática é aquela memória que ela é feita puramente com transistores. Então eu vou ter portas lógicas e aí eu vou poder implementar, por exemplo, flip-flops, tá? Isso é o que a gente estuda em circuitos lógicos para poder guardar o valor de um bit. Então, essas memórias, por serem puramente implementadas com circuitos lógicos, que é o material que a gente usa para implementar o circuito dos processadores, elas são bem mais rápidas e elas praticamente vão funcionar na mesma velocidade que o processador. E aí elas têm as vantagens de não precisarem ser refrescadas, elas são mais rápidas, porém elas vão ser bem mais caras. E aí, se eu quero manter os custos de um sistema de computador sob controle, eu vou, em geral, empregar bem menos desse tipo de memória do que eu emprego memórias do tipo DRAM. E isso torna, por exemplo, as memórias SRAM candidatas excelentes para construir memórias cache. Eu também tenho as SDRAM, que são as Synchronous DRAM. E o que torna essas memórias síncronas, assim como basicamente qualquer sistema digital, é eu acrescentar um sinal de relógio e fazer com que as operações que essa memória realize, elas sejam sempre em função desse sinal de relógio. Então daí eu tenho uma diferença entre um sistema assíncrono e um sistema síncrono. Enquanto nas memórias DRAM tradicionais eu preciso estar sinalizando quando algo deve acontecer, agora eu vou enviar um endereço tal, agora eu vou enviar o dado tal. Tudo isso precisa ser sinalizado previamente para que a memória possa funcionar corretamente. A partir do momento que eu coloco um sinal de relógio, então eu utilizo os pulsos de relógio como os sinais que eu preciso para saber quando começar a fazer algo ou quando deixar de fazer algo. Então, por exemplo, eu posso dizer que a cada sexto, sétimo e oitavo pulso de relógio eu estou fazendo uma operação de gravação na memória. Então, eu saio colocando referências no meu sinal de relógio, eu utilizo uma convenção para isso e graças a isso eu não perco tempo com sinalização de lá para cá, de cá para lá, e isso vai fazer com que essa memória ela funcione mais rápida. E nesse sentido, considerando que as memórias estáticas elas também são síncronas, eu tenho um híbrido aqui do que seria uma memória estática de uma memória dinâmica. E a evolução das memórias SDRAM são as memórias DDR, onde DDR significa Double Data Rate. E aí esse termo DDR provavelmente já é bem mais familiar para vários de vocês, porque a gente quando vai comprar memória ou vai checar qual é a memória de um computador que a gente está querendo comprar, né, que ela vem, a gente vê coisas como é DDR4, é DDR5, onde esses números eles são a evolução desse conceito de Double Data Rate, que é, considerando o sinal de relógio, eu posso produzir saída tanto na borda positiva quanto na borda negativa. Então, a cada pulso de relógio, eu consigo produzir duas saídas nessa memória. Então, a leitura ela se torna consideravelmente mais rápida e isso é diferente do que acontecia na SDRAM, onde eu só poderia fazer uma leitura por ciclo, né? Então, eu utilizava uma das bordas apenas para sinalizar quando uma leitura estivesse pronta para ser utilizada pelo processador.
Então, dessa forma, eu melhoro consideravelmente o desempenho da memória, ela se torna mais rápida, e os números que se vieram, né, depois disso, DDR3, DDR4, DDR5, eles se referem à velocidade do barramento dessa memória, ou seja, a cada número que aparece significa que eu consigo utilizar clocks mais rápidos e ainda assim conseguir garantir que a leitura ela vai acontecer nas duas bordas do relógio e, consequentemente, eu vou ter memórias RAM mais rápidas. E com isso a gente conclui essa parte 2 sobre memória principal. A gente vai continuar desenvolvendo esse tema memórias nas partes 3 e 4. Então, obrigado pela atenção de vocês, eu continuo disponível para responder as dúvidas e a gente se encontra na próxima oportunidade. Bons estudos, tchau, tchau!